O ano de 1996 foi um marco na história da cultura pop. Tanto os quadrinhos quanto os filmes, as séries, as músicas, muitas delas marcaram uma geração e continuam fazendo história até hoje. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje, então vem comigo que a gente vai comentar sobre isso. Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, é isso mesmo. E hoje, mais uma vez aqui, trazendo um vídeo bastante especial. Como vocês já sabem, hoje não é dia de pequenas resenhas, não é mesmo? E hoje é um dia especial porque nós estamos fazendo durante todo esse mês de março vários vídeos especiais, porque é o mês do meu aniversário, então eu quis trazer vídeos comemorativos para esse momento. E hoje nós vamos fazer um vídeo bem diferente, um vídeo de nostalgia, Nós vamos falar o que aconteceu no ano de 1996, é isso mesmo, o que acontecia no mundo, na cultura pop há 30 anos atrás. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de nostalgia, se você gosta realmente de relembrar momentos icônicos e muito importantes, deixa já o teu like aí, o teu comentário também. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada por aqui. Mas, enfim, vamos deixar aí de enrolação e vamos comentar o que foi que aconteceu, Vamos voltar no tempo, a nossa pequena máquina do tempo aqui. Vamos relembrar o que aconteceu em 1996. Vem comigo! O ano de 1996 foi muito interessante para as histórias em quadrinhos, é isso mesmo. Durante todo o período dos anos 90, foi um momento onde a gente viu que trouxe bastante leitores, Foi uma porta de entrada para muitos leitores que estão até hoje, que são grandes leitores aí, ávidos, mas também eu nasci já no finalzinho dos anos 90, Finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. E para muita gente, os anos 90 foi o ápice de muitas histórias boas, Vários clássicos, mas ao mesmo tempo foi um momento onde teve bastante histórias que são lembradas até hoje, mas não tão positivamente, Mas podemos falar que alguns clássicos que foram lançados em 1996, como por exemplo, o meu favorito, que foi lançado nesse ano, um dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos, que é Reino do Amanhã, escrito aí pelo Mark Waid e desenhado pelo grandíssimo Alex Ross, trazendo uma roupagem totalmente nova para os super-heróis. E que realmente uma história que impactou a DC naquela época e tem um impacto forte até hoje, Tem uma mensagem muito forte. A gente também teve Batman, o Longo Dia das Bruxas, que se tornou aí um dos clássicos do Cavaleiro das Trevas, Tim Sale com Jeff Loeb aí, uma baita equipe criativa. Tivemos também, na época, a gente teve Astro City, Astro City foi interessante também, que trazia uma roupagem de super-heróis, mas de uma forma mais humanizada, mais realista, era bem interessante também. A gente teve também os crossovers, O início aí da era aí dos crossovers aí Marvel vs DC, eu acho o máximo. Eu sei que na época foi muito ruim. Pra mim, o melhor crossover até hoje é Vingadores com a Liga da Justiça, Pra mim é o melhor, com o Kurt Busiek e o Jorge Pérez. Mas teve esse também que foi muito emblemático na época, que foi lançado, Teve até, se não me falha a memória, 3 séries, diferentes. Então foi um marco pra época. Outro marco também foi a junção, que também era um crossover, que foi Amálgama, A gente via alguns personagens da DC com a Marvel que se fundiam, Foi bem interessante também, apesar de ser ruim, gente? Vamos falar a verdade? Foi ruinzinho. Mas não tudo era ruim, A gente teve também um deslancho aí do selo Vértigo, Por exemplo, a gente teve Hellblazer nessa época, muito interessante. E a gente teve também, nada mais, nada menos, hoje, está canceladíssimo o autor. Mais uma história que foi muito emblemática e eu acho que mudou o rumo de muita coisa, não só no selo da Vértigo, da DC, como nos quadrinhos em geral mesmo, que é Sandman,
do Neil Gaiman. Então foi uma história que impactou bastante e influenciou muitos outros autores ao longo dos tempos, né? Então esses foram apenas alguns, né, dos quadrinhos que tiveram nessa época de 1996. Eu quero que você me deixe aqui, ó, nos comentários para eu saber se você acompanhou algum desses quadrinhos, se você esteve a par de algum deles, né? Eu quero saber bastante. A Abril era a editora na época, né? E trazia esses quadrinhos no naqueles formatinhos, né? Eu tenho até alguns aqui guardados no meu guarda-roupa. E foi uma época emblemática para muita gente, né? Então muita gente lembra desse período com muito carinho. E eu queria saber aí de vocês, né? Mulher Maravilha teve uma fase bem interessante. O Shazam também foi lançado nesse período, se não me falha a memória. O Shazam do Jerry Ordway, né? Que eu tenho aqui também as edições completinhas no formatinho. Então foi um período bem interessante para os quadrinhos. Teve seus altos e baixos, mas foi um ano bem interessante. Passando para os filmes, né? Em 1996 foi um marco também, porque nós tivemos bastantes filmes interessantes e de diversos gêneros, né? Vários filmes que realmente marcaram a época e que com certeza muitos de vocês ainda lembram desses filmes e também assistem até hoje, né? Já assistiram mais de uma vez, então são filmes que são bastante emblemáticos. Toda vez que eu lembro de filmes e eu lembro desse período, né? Do meu nascimento e quando eu era criança também, né? Nos anos 2000, eu só lembro das locadoras, né? A gente ia na locadora para pegar. Eu já peguei a época de transição, né, do VHS para o DVD. E peguei ainda algumas fitas, né, na minha casa tinha, né, onde tocava, né, as fitas de VHS que a gente colocava, tinha que rebombinar, né, era todo um processo. E era muito divertido, era algo bem familiar. Eu lembro muito bem de ir na locadora que tinha perto da minha casa, com meu pai e com meu irmão. A gente escolhia os filmes que a gente ia assistir durante o final de semana, né? E eu lembro de pegar sempre quase os mesmos filmes e era bem legal. Eu tenho uma recordação de um filme que eu pegava sempre, que é dos anos 2000. Eu acho que tem na Disney Plus hoje em dia, né? Mas eu gostava muito desse filme e nessa época já era DVD, né? Como eu falei, eu peguei a época de transição. Tinha o VHS e eu lembro que tempos depois meu pai já comprou um DVD. E aí a gente tinha um aparelho de DVD, né? E aí a gente sempre pegava esses filmes e eu lembro muito bem. Um dos filmes que eu mais peguei na locadora foi Sky High, a escola de super-heróis. Eu achava incrível e eu acho que foi um início, assim, um grande início da minha introdução com os super-heróis. Foi com as animações, né, da DC, por isso que eu tenho um carinho gigantesco pela DC. O povo me diz que eu sou DC-nauta e eu sou mesmo. Porque realmente foi uma influência muito grande quando eu era criança. E essa questão das animações. Mas esse filme também foi um dos grandíssimos, assim, Os Incríveis. Esse filme foi um dos marcos históricos, assim, na minha vida, que me fez, assim, amar ainda mais os heróis. Então eu sei que hoje em dia eu assisto esse filme e eu fico, meu Deus, que galhofa. Mas continua sendo divertido, continua sendo nostálgico, principalmente pela lembrança, né, pela memória que a gente guarda de momentos interessantes, né, e momentos legais que a gente tinha em família. Então esse foi um dos filmes que mais me marcou. Mas teve outros filmes também dessa época que com certeza você assistiu na sessão da tarde, com certeza você já assistiu em algum momento. Então vamos comentar sobre eles também. Um dos grandes marcos de filmes, né, lançados em 1996 foi o filme Independence Day, né? Esse filme, eu só lembro da minha tia Graça. Eu tenho uma tia que ela já é mais velha, mas ela ama os filmes de Independence Day. E eu lembro de assistir na casa dela, ela gosta bastante dos filmes, né? Aquela invasão acontecendo no 4 de julho. Era bem interessante, né? Todas aquelas máquinas. Na minha concepção, é um filme de ficção científica com ação, né? Então, eu achava muito bacana. Foi um dos filmes, assim, que tenho certeza que foi um dos mais emblemáticos que foi lançado naquela época. E que muitas pessoas lembram dele, né? Porque realmente foi algo diferente, foi algo novo. E assim como vários outros filmes que foram lançados nesse ano também. E eu acho que o filme mais emblemático de 1996, com certeza, foi Missão Impossível.
A gente vai... É o início de tudo, né? Começamos a acompanhar a história do Ethan Hunt, né? Que é acusado, assim, injustamente de ter dedurado a sua equipe, né? De ter dedurado a sua empresa de espionagem. E aí ele vai ser perseguido, né? E a gente vai acompanhar todo o desenrolar da história. E vamos ter, né? A atuação brilhante aí do Tom Cruise, que pra mim é um dos melhores atores de ação, assim. A gente sabe que ele faz tudo, né? Ele gosta de fazer tudo, de fazer as cenas. E esse filme foi emblemático na época, né? Foi um filme de ação bem diferente. E não só pelo filme em si, mas pela sua trilha sonora também, né? A gente tem aquele momento emblemático que ele vai descendo, né? E aí vai tocando aquela trilha sonora que todo mundo conhece. Se tocar, todo mundo vai ouvir e vai saber que é de Missão Impossível. Então, é bem interessante. Foi um filme que realmente marcou época e eu tenho certeza que para os fãs aí de filme de ação, com certeza devem ter assistido mais de uma vez. É um filme emblemático. Falando em filme emblemático, em 1996 foi lançado um filme que era baseado em um livro e eu só descobri isso anos depois. Um filme que passou 1000 vezes na sessão da tarde, que eu amo até hoje, gosto sempre de assistir e que me identifico super com a personagem que é Matilda. Matilda foi lançado nesse ano, 1996. Um filme bem bacana, a gente vai acompanhar a história dessa criancinha fofinha, lindinha, que gosta de ler, que gosta de aprender. É uma criança bem curiosa, né, que gosta de viver a vida e tem uma família bem desengonçada, que não combina com ela, né? Mas ela adora a escola, a gente vai ver a interação que ela tem na escola com a professora, que é maravilhosa. Quem dera todo mundo ter uma professora daquela. E a gente vai ver todas as peripécias, a gente vai ver a interação com a diretora, né, que é uma pessoa bem rígida, e a gente vai ver várias cenas, né, emblemáticas do filme. A gente tem algumas trilhas sonoras e também essa questão de cenas mesmo, né, tipo a cena do bolo, né, que é muito conhecida e até hoje as pessoas reproduzem o bolo, né, o bolo da Matilda, todo mundo fala, né, o bolo de chocolate. Então é um filme que marcou gerações, pra mim foi muito marcante. Eu sempre fui eu sempre me identifiquei um pouco com a Matilda, porque eu sempre fui essa criança também curiosa, que gosta de conhecer, que gosta de ler. Então ela sempre foi bem... Eu sempre achei muito parecido comigo, né? Eu me identificava muito. Então é um filme que com certeza ele foi emblemático e até hoje ele é realmente reconhecido e importante para a cultura pop. Olha, eu não sou dos filmes de terror, né? Eu não assisto filme de terror, não gosto. Não é o meu gênero. Eu realmente, para mim, é muito perturbador. Mas a gente não poderia deixar de falar aqui de um filme que, inclusive, né, nós estamos, no momento que eu tô gravando aqui, tá tendo a estreia de uma das suas sequências, né, da franquia, o Pânico 7. Né? E em 1996, a gente, completando, né, 30 anos atrás, a gente tinha acesso ao primeiro Pânico, né? Foi um filme bem emblemático na época, porque foi inovador. Ele trazia essa pessoa, né, que era um mascarado, que vinha na cidade para aterrorizar, e ele usava essas regras, né, de filme de terror para poder aterrorizar todo mundo. Foi algo bem diferente, né? E para as pessoas que são fãs de filme de terror, com certeza foi algo inovador. Tanto que teve uma sequência e virou uma mega franquia e até hoje tem vários fãs, né? Então é um filme bem interessante que na época também, né, foi um sucesso. A gente não podia deixar de falar de um filme de animação, né? Para quem não sabe, eu sou doida da animação, né? Eu gosto muito de filmes animados até hoje, né? Então, sempre que eu posso, eu tô assistindo. E um dos filmes animados que foi lançado nesse ano, que eu via muito, eu lembro de passar muito na tela quente, se não me falha a memória, não vi muito em sessão da tarde, mas tela quente, que era Space Jam, né? Space Jam era bem interessante, a gente via o Michael Jordan, né? Que se juntava... Era um crossover bem diferente, né? A gente via o Michael Jordan junto com os personagens de Looney Tunes, né? Do desenho. E eles tinham que fazer, né, esse grupo, esse time de basquete, né? Para poder lutar. E eles precisavam fazer essas partidas, né? Participar das partidas e ganhar para terem a liberdade, para terem
esse momento intergaláctico, né? E era bem interessante, era um filme bem divertido. E não só o filme foi bem recebido, né? Era um filme bem legal para criança. E tinha essa pessoa emblemática que era o Michael Jordan, né? A lenda do basquete. Mas também a gente teve essa questão da trilha sonora. Gente, eu sou a louca da trilha sonora. Eu gosto. É uma das coisas assim principais pra mim em filmes. é a trilha sonora. E a trilha aqui foi muito emblemática, né? Que ela é lembrada até hoje porque a música que toca é nada mais, nada menos que Jam, né? De Michael Jackson, né? A gente via aí também o crossover com os dois Michaels, né? Michael Jordan e Michael Jackson. Então era uma música também que foi emblemática e que tocou também. O Michael toca depois no Super Bowl, né? No primeiro Super Bowl de todos. Então, realmente é uma música que fez parte aí do filme e que realmente foi um filme bem legal. Foi um filme que até hoje, se você for assistir, ele continua sendo divertido. Então, a junção do filme com essa trilha sonora, com certeza foi icônico. Passando para as séries, né? 1996 teve algumas séries bem interessantes, mas eu gostaria de destacar 3 aqui com vocês. E eu gostaria de saber também nos comentários, deixa aqui embaixo se você assistiu uma dessas séries. Eu tive a oportunidade de assistir essas séries, não na época, óbvio, né? Que eu tinha acabado de nascer, mas eu assisti depois, né? Um pouquinho depois, eu já um pouquinho maiorzinha, eu lembro de assistir. E a primeira dessas séries, eu acho que é a mais emblemática de 1996, que fez um baita sucesso, é Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, né? Eu amava essa série, gente, era muito legal. Eu gostava da interação da Sabrina com o Salem. Eu achava aquele gato a coisa mais legal do mundo. Ver um gato, né, falando, eu achava muito legal aqueles efeitos especiais. E era um gato super irônico, né, bem assim, sarcástico. E eu gostava muito. Ela era uma adolescente, né, de 16 anos, que ela descobria que tinha esses poderes, né, que a sua família vinha de uma linhagem de bruxos. E ela ia aprendendo a lidar com o conhecimento de bruxaria, né, que ela ia aprendendo, e também com o dia a dia de uma adolescente de 16 anos, né, então a gente via ela na escola, com os amigos, ela tendo o crush dela, então era bem legal, era bem identificável pra época, né, principalmente, então era uma série bem divertida, que fez muito sucesso na época, e eu gostava bastante, eu gostava muito de assistir. Eu assisti essa série, e depois, mais adiante, né, um pouquinho mais velha, eu assisti o desenho animado, né, que teve também. Depois a Netflix fez uma série, né, foi mais macabrazinha e tal, eu não assisti. Mas essa tem em todo o meu coração, né, de Sabrina, tanto o desenho quanto também a série em si. Então, pra mim, foi um momento, assim, de todas as séries, essa foi a série mais importante de 1996, na minha opinião. Mas me diz você, foi a mais importante? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber. Uma série que foi lançada em 1996, que se eu não me engano ela era da Nickelodeon, se eu não me engano, e fez um baita sucesso também, que era Kenan e Kel, né? Eu gostava muito dessa série também, eu lembro de a minha prima, né, a Bela, quando eu já adolescente, né, eu assistindo novamente, ela assistia também, a gente comentava, ela gostava, era muito divertido, né? A gente acompanhava as aventuras desses dois trapalhões aí em Chicago, a gente acompanhava as ideias mirabolantes que o Kenan tinha e a obsessão que o Kel tinha com refrigerante de laranja. Então tudo tinha esse bendito refrigerante de laranja. Assim, gente, era um besterol? Era um besterol, era aquela comédia, né, escrachada e tal. Era bem divertido. Era pra você desopilar mesmo, não é pra você pensar muito. Não era uma série assim, reflexiva e tal. Não, era de comédia. Fez muito sucesso e até hoje, né, os personagens continuam sendo icônicos, né, os atores são bem icônicos desde a época, né, são nostálgicos, então foi um momento que marcou, né, os anos, finalzinho ali dos anos 90, então é uma série divertida que marcou muito. E por último, mas não menos importante das séries, uma série que eu acompanhei também nesse período,
que não, óbvio, né, não acompanhei em 96, mas eu acompanhei depois, já adolescente, acho que eu tinha uns 13, 14 anos quando eu assisti, era Sétimo Céu, né, Seven Heaven. Eu gostava muito porque eu via muito da minha vida na série, era bem assim, era muito identificável pra mim. Teve todo um babado, né, com essa série, cancelamentos com alguns atores, coisas mais recentes, né, mas na época eu gostava muito da série. Era basicamente a história de um reverendo, né, uma espécie de pastor, né, e ele era casado e tinha esses essas 7 crianças, né, esses 7 filhos, por isso que é Sétimo Céu, né, e aí cada filho com uma personalidade totalmente diferente, e basicamente a gente acompanhava o dia a dia dessa família, né, a pressão que os filhos, muito deles sentiam, né, por ser filho de um reverendo, né, de uma pessoa religiosa, importante e tal. Então era bem interessante pra mim, eu me identificava muito porque eu sou filha de pastor, né, então pra mim muitas das situações que aconteciam em casa ali na série de TV aconteciam comigo, né, tinham acontecido ou eu tinha uma familiaridade, então era bem identificável, eu gostava muito. Era realmente uma série de cotidiano, né? A gente via o cotidiano das crianças, a gente via vários temas importantes serem tratados, né? Temas de familiares, morais, enfim, muito interessante e que eu gostava muito. Então essa também foi uma das séries que marcou bastante o ano de 1996. Lançou vários atores aí também importantes, né? E que participaram dessa série. Então continua sendo um marco, pelo menos na minha história. Não sei na sua, mas pra mim foi bem importante. Agora, no âmbito da música, 1996 foi um ano, assim, eclético. Muito eclético. Porque, é engraçado, porque eu sou uma alma velha. Eu me considero uma alma velha porque eu gosto de músicas antigas, né? Músicas dos anos... Hoje em dia se considera antigo, né? Música dos anos 90, música dos anos 80, um pouquinho dos anos 70 também eu gosto, mas assim, eu gosto muito dos anos 80, né? 80 pra mim é o ápice, assim, das músicas muito com bastante qualidade. E é bem interessante porque esse ano de 1996 teve um pouquinho de tudo, teve R&B, teve pop, teve música latina, teve música soul, teve rap, teve tudo, teve um pouquinho de tudo e que realmente foi uma mistura bem legal e que atingiu vários públicos e várias músicas entraram em número 1, né, mesmo sendo de diversos gêneros. Então, por isso que eu falei que realmente foi um ano eclético musicalmente, porque muitas músicas emblemáticas surgiram nessa época, né? Então, vamos ver se você lembra de alguma. 1996 foi dominada por uma música latina que até hoje ela continua sendo emblemática, né? Los Del Rio trouxeram pra gente a música Macarena. Pois é, Macarena é super famosa até hoje, uma música latina e que a gente lembra por causa da sua coreografia. Então, não tinha como não falar dela, né, nessa lista aqui de músicas de 1996. Uma música que foi muito famosa na época e é lindíssima, que é uma música especial para as pessoas que perderam alguém, né? Perderam algum ente querido. E a gente escuta essa música na voz de nada mais, nada menos que Mariah Carey junto com Boyz II Men, que é One Sweet Day, né? Eu amo essa música até hoje, é lindíssima. Outra música que foi um clássico, que continua sendo um clássico, né, de 1996, e um clássico, assim, do repertório de Celine Dion, né, nada mais, nada menos, né, uma baita cantora, é a música Because You Love Me, né, é uma música lindíssima, e que fez parte aí da trilha sonora do filme Íntimo e Pessoal, né, que estrela, tem como os protagonistas, né, a Michelle Pfeiffer e o Robert Redford, né, e é lindíssima essa música, muito tocante e é o puro suco do romantismo, assim, pra mim, com certeza. Em 1996 tinha uma girl band que ela se destacou e com certeza até hoje é a maior girl band de todos os tempos, né? E assim, elas tiveram vários hits, mas esse com certeza
é um dos maiores, se não for o maior hit delas, né? Eu tô falando de Spice Girls, né, gente? E nessa época, né, em 1996, foi lançada um daqueles clássicos pop de todos os tempos, que é a música Wanna Be, né? Wanna Be, que trazia aí essa questão bem empoderada, que trazia essa forma divertida, né, de você estar ali com os amigos e compartilhar os seus sentimentos de uma forma bem dinâmica e energética. Então, Wanna Be é uma daquelas músicas que a gente lembra sempre, né? E aquelas músicas bem famosas de karaokê que todo mundo quer cantar, né? Então, pra mim, é um dos marcos aí também. Eu sou fã de música pop, né? Então, é um dos marcos da música pop, com certeza, é Wanna Be de Spice Girls. Que é alternativa, né? Em 1996 a gente tem um marco aí de uma das canções muito conhecidas, já foi usada aí em trilhas sonoras, e é uma música famosíssima de uma cantora assim que teve o seu auge ali nos anos 90 realmente, que é Ironic, né? A música Ironic da Alanis Morissette, né? Onde a gente via a cantora trazendo vários momentos, né? Contando uma história, né? Essa música é bem uma storytelling maravilhosa. Ela vai contando situações do cotidiano que são irônicas, né, de certa forma. E foi um baita sucesso e eu gosto muito dessa música também. É sensacional, então não tinha como não estar, né? E claro, como em toda época, tem que ter uma música emblemática, aquelas músicas de cotovelo, né, de dor de cotovelo, tem que ter. Todas as épocas tem uma música assim que a pessoa sente, né? E realmente essa música era uma música que falava sobre o término de um relacionamento, e ela super bombou na época e continua bombando até hoje, né? Uma música muito famosa do No Doubt, né? Aí na voz da Gwen Stefani, a música Don't Speak, né? É realmente uma música muito emblemática, e na voz da Gwen se tornou ainda mais, né? Então não tinha como não estar nessa lista também. 1996 foi o auge do rap americano, né? E realmente teve a história do rap em 1996 foi contada de uma forma grande, porque tinham grandes nomes, né? E não tinha como eu não trazer aqui nessa lista uma música bem famosa também, né? Que representava muito a costa oeste, né? A vida do cotidiano da costa oeste. E que era essa junção de duas grandes lendas, né, da música do hip hop, né, que é a música California Love, né, a música aí do Tupac com o Dr. Dre, e era super famosa, e o samplezinho, né, até hoje quem escuta conhece e sabe que música é, né? Então realmente foi um momento bem emblemático. Tinha outros rappers bem famosos também na época de 1996 que faziam um baita sucesso e também entraram no seu declínio, né? Muitos foram, né? Vocês já sabem das histórias por aí, né? Mas sim, era uma música, de todas as músicas que lançaram nessa época do hip hop, com certeza essa foi a mais emblemática. E fechando essa listinha de músicas com chave de ouro, eu não poderia deixar de mencionar uma das maiores vozes do R&B, né? Que realmente essa música foi transcendental, né? Ela é lembrada até hoje. Essa cantora fazia parte do grupo, né, The Fugees. E essa música era do The Fugees, se eu não me engano, e ela faz uma releitura pro álbum dela, né? Eu estou falando, né, você já sabe, né, The Fugees, eu tô falando aí de Lauryn Hill, né? Sensacional, uma voz icônica e que tinha que estar aqui na lista porque essa música é muito famosa, né, que é Killing Me Softly, né? É lindíssima, tem um apego emocional, tem um sentimento, né? A Lauryn Hill, ela consegue transpassar esse sentimento. É muito bonita e você não pode deixar de escutar. Se você nunca escutou, escute essa música. Ela é sensacional e com certeza uma das mais emblemáticas do ano de 1996. Mas
Mas é isso, gente. Essa foi a nossa listinha, né? A nossa pequena listinha. Eu tive que enxugar bastante, né? Mas essa foi a nossa pequena listinha com vários elementos da cultura pop que foram lançados em 1996. Você aí que tem a minha idade, ou então é um pouquinho mais velho, não tem problema não, viu? Você aí que lembra, né, de algum desses quadrinhos, algum desses filmes, séries, qual foi o mais emblemático pra você? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber tudo. Quero saber qual é a música mais importante dessa época pra você, o filme, a série, qual foi o quadrinho que você pegou nessa época de 1996. Deve ter sido muito bacana ter ido na banca e conseguir ter essas edições em mãos. Então conta pra mim a sua história, conta aí pra mim o seu relato do que você fazia em 1996. Vai ser muito bacana ouvir vocês. E é isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, dá esse presente aqui pra amiga de vocês, né? Março, meu aniversário. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui. Temos sempre vídeos semanais por aqui, trazendo bastante coisas bem legais. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!